Olá, seja bem-vindo a esta aula de arquitetura de computadores. E a gente vai dar continuidade ao nosso curso após a gente ter concluído na última videoaula a parte de processadores. Então a gente continua esse passeio, né, que a gente está fazendo pelos componentes de um sistema de computador moderno, e a nossa próxima parada é a parte de memórias. Então, a partir desta aula e as 3 aulas seguintes, a gente vai então explorar esse tema, né, das memórias, qual é a importância delas e como é que elas funcionam de uma forma geral. Então, a memória, em termos simples, ela é a parte do computador onde programas e dados são armazenados, onde programas e dados são as duas coisas que os processadores consomem. Então, toda vez que um processador ele está executando um programa, ele precisa buscar tanto as instruções a serem executadas na memória, como os dados que vão servir de operandos para essas instruções, eles precisam também ser buscados nessa memória. Então, a memória é a parte do computador que armazena programas e dados, que são as duas coisas que um processador precisa consumir. Então, enquanto que o processador ele está constantemente buscando a próxima instrução para ser executada na memória, ou dados que ele necessita para a execução de uma instrução, a memória ela está preocupada basicamente em fazer constantemente duas coisas, tá? Ou guardar algo dentro dela, ou ler algo dentro dela. E existe uma organização para o armazenamento nessas memórias. Todas essas instruções e todos esses dados, eles são codificados usando a representação binária. E aí a menor unidade de informação que é possível nessa organização é o bit, onde o bit é uma abreviação de binary digit e ele pode receber o valor 0 ou 1. E aí a gente pode ter tanto números, né, e demais valores sendo representados com binário puro, ou a gente pode utilizar representações alternativas como a BCD, que é a Binary Coded Decimal, onde nessa representação a gente sempre utiliza 4 bits para representar um dígito decimal. Então, por exemplo, aqui no slide, 1944, utilizando o BCD, seria representado dessa forma que a gente tem aqui. Então, a gente tem a representação do decimal 1 em 4 bits, seguida da representação do decimal 9, decimal 4 e, por último, mais um decimal 4. Enquanto que a representação desse mesmo número em binário seria essa aqui, usando a representação puramente binária. Agora, é importante a gente perceber que, desconsiderando esses zeros à esquerda aqui, né, que, enfim, não influenciam no valor que está sendo representado, a representação binária pura é mais econômica do que a representação BCD, onde esses zeros aqui eles já são importantes, porque o decimal ele é sempre representado nesses conjuntos de 4 bits. Por esse motivo que a gente diz que a representação BCD ela é utilizada apenas em casos bem específicos, porque ela é menos eficiente, menos econômica do que a representação digital convencional. Afinal de contas, a gente tem pelo menos 6 combinações aí, já que 4 bits permitem que a gente tenha 16 representações diferentes, porém a gente só está utilizando 10, que são os dígitos de 0 a 9, e aí ficam 6 representações sem uso. E é daí que surge a ineficiência, o desperdício. E além do conteúdo que a memória armazena, existe também a figura dos endereços. Então a gente pode pegar bits e agrupar em conjuntos. E aí, o mais básico desses conjuntos é o que chamamos de célula ou posição de memória. Por que a gente diz que esse é o conjunto mais básico? É porque a cada um desses conjuntos a gente atribui um endereço de memória. E é esse endereço que vai permitir que a gente acesse um determinado conteúdo ou uma determinada posição específica para fazer uma leitura ou uma escrita. Então é por esse motivo que a gente diz que uma célula é a menor unidade endereçável na memória.
Então, em uma situação normal, a gente não endereça bits individualmente. Eu não tenho, por exemplo, como informar para a memória, eu quero que seja lido o 18º bit. Eu não faço isso. Eu sempre faço esses acessos, no mínimo, célula a célula. E aí, o endereço que eu informo, ele é o endereço de uma porção, de um conjunto desses bits. Então, endereços, eles também são representados utilizando o sistema binário. Logo, eu posso utilizar m bits e aí eu vou ter 2 elevado a m endereços possíveis na memória. Isso é uma coisa importante para o projeto de um computador, porque sempre que eu vou permitir, por exemplo, que uma instrução ela acesse a memória para poder fazer referência a um operando, vamos usar isso como exemplo, então alguns dos bits da instrução irão conter um endereço, e aí a quantidade de bits que eu reservo para esse acesso à memória, ele tem que ser condizente com o tamanho máximo da memória que eu quero endereçar, e aí esse tamanho, nesse contexto, ele é determinado em número de células. E atualmente existe quase que uma padronização em torno de uma célula de tamanho 8 bits. E a esse conjunto específico de 8 bits, a gente dá inclusive uma denominação especial, a gente diz que isso então é um byte. E além do byte, a gente tem também o conceito de palavra, que é um agrupamento de células que tipicamente está relacionado com o tamanho de um registrador dentro de um processador. Então o registrador ele meio que limita o tamanho dos operandos que podem, por exemplo, ser colocados nas entradas da ULA para poder ser feito um processamento. Então, se esse operando, por exemplo, no máximo ele é de 32 bits, em uma arquitetura de processadores de 32 bits, então a gente diz que uma palavra seria um agrupamento de 4 células de 8 bits. Tá? Se eu estou falando de uma arquitetura de 64 bits, então o tamanho da palavra seriam 8 células, e aí cada uma dessas células seria de 8 bits ou 1 byte. E aí a gente percebe que existe o que a gente chama de trade-off, né? Que é um compromisso entre o tamanho da célula e a quantidade de endereços que eu vou ter e também a probabilidade de desperdício de memória. Por exemplo, aqui a gente tem 3 formas de organizar uma memória de 96 bits. Eu posso organizar essa memória em 12 células de 8 bits. Tá? Então aí eu vou precisar garantir que a quantidade de bits reservada para endereços de memória seja suficiente para representar 12 coisas diferentes. Ou eu posso organizar essa memória em 12 bits, tá? São células de 12 bits. Nesse caso, eu vou ter 8 endereços que são necessários para eu poder indicar, apontar para cada uma dessas células de 12 bits. Ou eu posso organizar essa mesma memória de 96 bits em células de 16 bits. Nesse caso, eu teria 6 células, portanto, a necessidade de ter 6 endereços, ter bits de endereços que precisariam ser suficientes para a representação dessas 6 células. Então, quanto maior o tamanho da célula, menos células eu vou ter ao longo de toda a memória e logo menos endereços eu terei e eu vou precisar de menos bits para poder representar esses endereços. Isso é uma coisa boa, tá? Se eu não tenho muitos endereços, então eu posso utilizar menos bits e aí o tamanho das minhas instruções tende a cair e eu termino utilizando menos memória, por exemplo, para representar um programa, considerando que um programa contém referências à memória. Então, se toda referência à memória é um conjunto gigante de zeros e uns, se a gente fosse fazer, por exemplo, alguma coisa do tipo, eu vou usar tamanho de célula 1, então cada bit tem um endereço. Então, toda vez que eu faço essa memória para ler um bit, eu vou ter que informar um endereço gigante.
tá? Enquanto que se o tamanho da célula é grande, então eu tenho menos células, logo meu endereço é menor. Então vem a pergunta, né? Tá, mas por que que eu não uso um tamanho de célula bem grande? Então, até hoje a gente tem utilizado como tamanho de célula 8 bits na imensa maioria dos sistemas de computadores. Porque quanto maior o tamanho da célula, também maior é a possibilidade de desperdício de memória. Afinal de contas, a célula é a menor unidade acessável, né, endereçável na memória. Então, vamos pensar em termos de programação. Uma variável ela vai estar sempre associada a pelo menos uma célula. Então vamos supor que eu tenho uma variável para armazenar um número que vai variar de 0 até 10, tá? Um contador pequeno. Então eu vou ter que reservar no mínimo uma célula para essa variável, já que a célula é a menor unidade endereçável. Para representar 10 coisas diferentes, 4 bits seriam suficientes. Então, se eu atribuo uma célula de 8 bits, nesse contexto específico, eu vou estar desperdiçando 4 bits. Agora, à medida que o tamanho da célula vai aumentando, a quantidade de desperdício também vai aumentando. Então, se eu estou colocando esse númerozinho, essa variável que vai variar de 0 a 10 em uma célula de 12 bits, agora eu não estou mais desperdiçando 4 bits, eu estou desperdiçando 8. E isso naturalmente fica pior ainda numa célula de 16 bits. Então, a gente tem que considerar, tá, para o contexto do nosso processador, qual é a variação típica que a gente vai ter para chegarmos a uma boa relação custo-benefício entre essa quantidade de endereços, que a gente não quer que seja muito grande, e a probabilidade da ocorrência de desperdício dentro dessas células, que a gente também não quer que aconteça muito, porque aí a gente vai ter a nossa memória com diversos bits aí sendo não utilizados, simplesmente porque a gente escolheu uma organização não muito adequada. Além disso, quando a gente parte para o conceito de palavra de memória, a gente pensa, ok, uma palavra é um agrupamento de células. Então, como eu posso endereçar células individualmente, faz sentido eu estabelecer uma convenção para como eu vou numerar as células em uma palavra. Vamos supor que eu estou numa arquitetura de 32 bits. Então, nessa arquitetura, o tamanho da minha palavra são 4 células. Então, a célula de endereço 0, vamos supor que eu tenha 4 células, as células 0, 1, 2 e 3. A célula de endereço 0, ela é a célula na parte menos significativa da palavra, vamos dizer do lado mais à direita, ou ela é a célula do lado mais significativo da palavra, ou seja, é a célula mais à esquerda. Então, cada processador ele tem que adotar essa convenção, tá? Essa convenção, ela num primeiro momento não parece muito importante, tá? Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem uma representação onde o endereço menor, que é o endereço 0, ele está aqui do lado esquerdo, ele vai fazer referência a essa primeira célula aqui na palavra, que é a célula mais à esquerda, tá? Do lado mais significativo, considerando que sempre para a direita eu tenho bits menos significativos e para a esquerda eu tenho bits mais significativos. Agora, já nessa outra organização, o endereço 0, ele diz respeito à célula que está do lado menos significativo, o lado mais à direita, tá? Agora, em princípio, não existe uma resposta certa ou errada no sentido de que essa representação é correta ou essa representação é correta. Qualquer uma delas é correta desde que exista uma consistência na implementação de todas as funcionalidades desse processador que sempre enxerga a organização de uma palavra do mesmo jeito. Tanto é que essa questão parece ser sem importância, que essa organização onde a célula de menor endereço está na parte mais significativa da palavra, ela foi chamada de Big Endian, enquanto que essa outra organização, onde o menor endereço está associado à célula na parte menos significativa da palavra, ela foi chamada de Little Endian.
E esses termos, eles são tirados do livro As Viagens de Gulliver, que contém um trecho que é uma sátira a muitas discussões políticas, onde nesse país hipotético que o livro se refere, os políticos debatiam qual é o lado certo por onde um ovo deveria ser quebrado. Então, se pela parte maior do ovo ou se pela parte menor de um ovo. Então, aqueles que eram defensores do ovo ser quebrado pela parte maior, eles formavam uma facção chamada de Big Endia, enquanto que aqueles que defendiam a quebra do ovo pela parte menor eram chamados de Little Endia, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Ou não. Porém, uma questão que parece sem relevância se torna uma dor de cabeça quando a gente considera o cenário onde computadores eles estão interligados em uma rede, por exemplo, e um computador precisa transferir dados para o outro. E aí, se a gente tem computadores que utilizam convenções diferentes, a gente provavelmente vai experimentar um problema como o que vamos ilustrar nessa imagem a seguir. Aqui a gente tem representada a memória de dois computadores. O da esquerda, que utiliza a convenção Big Endia, e o da direita, que utiliza a convenção Little Endia. E aí, cada retângulo desse representa uma célula e cada linha de retângulos em cada uma dessas memórias representa uma palavra, ou seja, a gente está utilizando palavras de 4 células, de 4 bytes nesse contexto. E aí, suponhamos que eu esteja tentando transferir uma estrutura de dados formada por uma cadeia de caracteres com 12 caracteres. E aí vamos assumir que essa cadeia de caracteres representa o nome do funcionário de uma empresa, por exemplo. Essa estrutura de dados, ela também tem um número inteiro, aí pensa no tipo int, por exemplo, da linguagem C, que possui 4 bytes, e aí esse número inteiro representa a idade desse funcionário, e por fim mais um número inteiro de 4 bytes também, né, que representa o número do setor onde esse funcionário trabalha. Nesse contexto, a gente tem a representação de um funcionário chamado Jim Smith, que possui 21 anos e trabalha no setor 260. E essa identificação do setor, por exemplo, ela pode estar confusa para vocês, porque vocês podem estar olhando para a imagem e estar dizendo, ora, mas existe o número 1 numa célula e o número 4 na outra. Como isso aqui é 260? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar que essa representação na memória, ela na verdade é uma representação binária. Se a gente olhar os números nos seus zeros e uns, fica mais fácil, então, a gente identificar essa combinação do último número inteiro como sendo 260. Mas a gente precisa lembrar que para representar o número 260, eu preciso de pelo menos 9 bits. Então, eu vou ter 8 bits em uma célula e quando a gente vai analisar, ok, esses 8 bits, quando eu vou converter ele para uma representação decimal, que número é esse? A gente vai ver que é um 4. Enquanto que na segunda célula, a única coisa que sobrou, que é o 9º bit, ele vai representar aí, no contexto isolado dessa célula, o número 1. Então é por esse motivo que a gente está vendo 260 e todas as demais informações representadas dessa forma, né? Onde eu tenho uma representação numérica ou uma representação do caractere ASCII do conteúdo de uma célula. E aí, em uma transferência de memória, supondo uma transferência de byte a byte, o que vai acontecer é o computador de destino, do lado direito, solicitando, olha, me dê o byte 0. E aí o byte 0 vai fazer a sua viagem, em seguida o byte 1 é transmitido, o byte 2 é transmitido, sendo que o byte 0 de uma arquitetura não é exatamente o byte 0 que a outra arquitetura considera. Então, ao final desse processo, todos os dados vão ser transferidos e vão ficar em suas respectivas posições. Então, parece que não aconteceu nenhum problema até que a gente tente acessar esses dados, fazer uma leitura desses dados em um programa, por exemplo, executado no computador de destino.
Então agora a gente vai representar de forma extremamente simplificada a CPU desse outro computador e um único registrador dentro dessa CPU. E aí a gente, por exemplo, vai imprimir o nome. Então o processador ele vai tratar essas células uma a uma para imprimir o caractere J, o caractere I, o caractere M, e ele vai percorrer então para isso os endereços referentes a esse array de caracteres. Agora, quando eu for acessar a idade do funcionário, então eu vou ter, por exemplo, que a idade ela está associada ao endereço 12. Porém, a idade é um inteiro de 4 bytes, então eu vou ter que trazer o conteúdo de 4 células para dentro do meu registrador. Logo, eu vou trazer as células 12, 13, 14 e 15. Então, quando essas células são trazidas para dentro do registrador, daí a gente percebe que o que antes era 21 anos de idade, agora se tornou 21 vezes 2 elevado a 24, ou 352.321.536 anos. E uma tragédia semelhante aconteceu com o número do departamento. Então, por que isso aconteceu? É porque eu estou lidando com estruturas de dados que possuem tamanhos diferentes. Quando uma variável é tratada célula a célula, então essa inversão que ocorre durante a transferência devido às convenções diferentes adotadas pelos dois computadores, ela não tem tanta importância, ela não vai influenciar no resultado final. Agora, quando eu começo a encarar as células como, por exemplo, conjuntos de 4 bytes, que é o caso do número inteiro, então essa inversão começa a atrapalhar, porque aí aquilo que era menos significativo passa a ser mais significativo e o sentido ele é completamente alterado. Tem algumas coisas que a gente pode considerar para tentar solucionar esse problema, como por exemplo, quando chegar alguma coisa na memória dentro de uma palavra, basta a gente inverter as posições dessa palavra. Mas se a gente fizer isso, como vocês podem ver já na figura, a gente conserta o problema dos números, mas a gente quebra a string de caracteres. Ou seja, se eu pedir para o nome ser impresso, eu vou imprimir uma coisa que definitivamente não vai ser Jim Smith. Outro aspecto relevante no que diz respeito a memórias, realisticamente falando, é que os dados que estão lá guardados, eles podem sofrer alterações decorrentes de anomalias transitórias que podem ocorrer na memória, como por exemplo em decorrência de oscilações de tensão na alimentação ou qualquer outra coisa desse tipo. E nessa situação, um ou mais bits podem ser invertidos. Então, onde tinha um 0 passaria a ter um 1, ou onde tinha um 1 passaria a ter um 0. Isso pode ser um problema gigante, porque se a gente não fizer nada a respeito, ela não vai gerar nenhum erro do computador. Então, o programador ele pode ter armazenado, por exemplo, o número 128, e depois, quando ele foi fazer a leitura, ele viu que o número lido foi 0, porque um único bit foi invertido, nesse caso, o único 1 que existe dentro da representação de 128 em binário, e isso, obviamente, é péssimo, porque se, vamos supor, esse 128 ele representa o estoque de um produto, tá? No contexto aí, digamos, de um supermercado, de repente o meu estoque está zerado e a única coisa que aconteceu foi um erro transitório na memória que não foi detectado. Então, para a gente lidar com esse tipo de situação, a gente costuma utilizar códigos que permitam a detecção ou que permitam tanto a detecção quanto a correção de erros. E esse é um aspecto que eu particularmente acho muito bonito, porque ele permite que a gente consiga fazer essa detecção ou essa correção apenas mexendo na forma como a gente representa algo na memória. Então a gente não está colocando nenhuma solução tecnológica do tipo eu vou colocar um circuito de detecção, um circuito eletrônico ou qualquer outro artifício. É apenas a forma como eu represento
essa informação, esse dado ou a instrução, que vai permitir que eu identifique que um bit foi invertido de forma inadvertida, ou então que eu corrija um bit que tenha sido invertido de forma inadvertida. E nesse contexto, toda representação ela vai possuir duas coisas. Ela vai ter bits de dados e bits de redundância. Então agora, se eu, por exemplo, estou representando um número que vai de 0 a 15, normalmente eu só precisava de 4 bits. Porém, nesse novo contexto, esses 4 bits serão os meus bits de dados. Além deles, eu vou precisar adicionar outros bits que serão bits de redundância. E a partir disso surge o conceito de distância de Hamming, que é quando eu comparo duas palavras de código, tá, que têm os seus bits de dados e os seus bits de redundância. Toda divergência que ocorrer entre o 0 ou o 1, eu irei considerar, e a contagem dessas divergências é o que eu chamo de distância de Hamming. Então, por exemplo, vamos supor um caso bem simples, tá? Eu tenho duas palavras de código onde a primeira palavra é formada por 0 e 1, vamos supor que 0 é um bit de dados e 1 é um bit de redundância, e a segunda palavra é 1, tá? Se eu for fazer uma comparação, eu vou ver que dos dois bits, um coincide, que é o bit menos significativo, das duas palavras é o bit 1, enquanto que o bit mais significativo diverge, enquanto que na primeira palavra esse bit é 0, na segunda palavra esse bit é 1. Logo, a distância de Hamming entre essas duas palavras de código seria 1, porque existe apenas uma divergência. A gente pode, inclusive, fazer facilmente um circuito digital que consegue descobrir a distância de Hamming entre duas palavras, que é simplesmente um circuito que vai realizar um XOR, um OR exclusivo, entre essas duas palavras. E no XOR, toda vez que ocorre uma divergência, toda vez que eu encontro um 0 em um operando e um 1 no outro, então ele vai me produzir um 1 como resultado. Enquanto que se os operandos forem 0, 0 ou 1, 1, o resultado produzido pelo XOR vai ser 0. E esse é um dos motivos que a gente emprega o conceito de distância de Hamming nesse contexto de verificação e correção de erros, porque é muito fácil eu chegar a esse valor sempre que eu precisar. Então, quando eu tenho uma palavra com n bits, uma palavra de código com n bits, porém desses n bits eu tenho m de Maria bits de dados, os outros bits seriam bits de redundância, então eu só vou ter 2 elevado a m combinações válidas de 2 elevado a n combinações possíveis. Então vamos exemplificar isso. Vamos supor que minha palavra de código ela tenha tamanho 3, sendo que elas têm 2 bits de dados e 1 bit de redundância. Então n de navio é 3, que é o tamanho total da palavra. M de Maria é 2, porque é a quantidade de bits de dados. E o R seria 1, que é a quantidade de bits de redundância. Então, nesse exemplo, os 3 bits da palavra me darão um total de 8 combinações possíveis. Mas dessas 8 combinações, apenas 4, que são referentes aos 2 bits de dados, são combinações válidas. Se eu encontrar alguma combinação que não esteja no meu conjunto de combinações válidas, eu vou então concluir imediatamente que aconteceu algum erro. Então, essa é a forma como a gente detecta que erros aconteceram. É porque erros, eles vão transformar representações que eram válidas, vamos supor, na hora que o processador gravou algo na memória, ele utilizou uma representação válida. Se quando ele foi na memória fazer uma leitura, ele descobriu que agora ele tem uma representação inválida, bom, certamente não foi ele que colocou essa representação lá. Então essa representação se tornou inválida porque um erro aconteceu, um bit foi invertido de forma inadvertida. Existe também o conceito de distância de Hamming para todo o código, tá? Então não confundir aqui com a distância de Hamming entre duas palavras isoladas. A distância de Hamming de um código é você listar todas as palavras válidas do código, todas as combinações que são válidas,
e você descobrir qual é a menor distância de Hamming entre quaisquer duas palavras. Então, quando você descobrir qual é a menor distância de Hamming, então você vai descobrir a distância para todo o código, tá? E aí, matematicamente falando, para o meu código ser capaz de detectar D erros, esse código ele precisa ter distância de Hamming de código de pelo menos D mais 1. Então vamos supor que eu estou querendo criar um código capaz de detectar um único erro. Então eu tenho que criar um código cuja distância de Hamming seja pelo menos 2, ou seja, cuja distância entre quaisquer duas palavras, duas combinações válidas desse código, tem que ser pelo menos 2. Por outro lado, se eu quero ser capaz de corrigir D erros, eu tenho que garantir que a distância de Hamming para o meu código seja 2D mais 1 pelo menos. Ou seja, se eu quero ter um código capaz de corrigir um erro, a distância de Hamming precisa ser 2 vezes 1 mais 1, ou seja, a distância de Hamming desse código precisa ser de pelo menos 3. Um tipo de bit de redundância que é muito frequentemente utilizado por computadores é o que a gente chama de bit de paridade. Então, nesse caso, é um único bit que vai ser ou 0 ou 1. E assim como qualquer bit de redundância, esse bit ele é sempre calculado. E aí, por exemplo, se eu vou utilizar paridade par, então eu estou dizendo que uma palavra válida ela precisa ter a quantidade de bits 1 par, ok? Então, vamos supor que nos meus bits de dados eu tenha 110 e eu acrescente um bit de paridade. Qual é o valor do bit de paridade? Bom, como eu já tenho dois uns na minha palavra de dados, que é um número par, então meu bit de redundância, o meu bit de paridade, ele vai precisar ser 0. Porque se o bit de paridade for 1, daí eu vou ficar com 3 uns na minha palavra, é um número ímpar, logo uma combinação inválida. Eu posso usar também paridade ímpar, não tem problema nenhum, mas aí eu tenho que garantir então que a quantidade de uns que existe, considerando os bits de dados e o bit de redundância, ela tem que ser ímpar. E aí é dessa forma que eu vou calcular qual é o valor do bit de paridade. Então, sempre que um processador ele vai gravar algo na memória, então ele pega os bits de dados, que é o que realmente interessa para ele calcula qual é o valor do bit de redundância e ele guarda esse valor na memória. Quando a gente utiliza um bit de paridade, a gente está criando um código cuja distância de Hamming é 2. Então, a menor distância entre duas palavras válidas será 2, o que significa que eu consigo detectar com segurança um erro, mas se ocorrerem dois erros, aí é possível que eu não detecte, tá? Justamente por conta dessa distância de Hamming de código. Já com relação à correção de erros, a gente consegue enxergar uma forma de implementar isso da seguinte forma. Eu montei um código com apenas 4 combinações válidas. Por que 4 combinações válidas? Porque, na verdade, eu estou utilizando apenas 2 bits de dados. Sendo que cada bit de dados ele é gravado 5 vezes na memória, tá? Então, se eu quero gravar 00, na verdade eu gravo o primeiro 0 5 vezes e o segundo 0 5 vezes. Então, essa é uma forma bem dispendiosa de eu armazenar 00, tá? Se eu quero armazenar 01, então eu vou gravar o primeiro 0 5 vezes e o 1 5 vezes. E por aí vai, até eu ter todas as 4 combinações. Aqui a gente consegue ver com certa facilidade que se acontecer dois erros quaisquer, eu consigo retomar a forma original simplesmente utilizando a função maioria. Ou seja, eu vou considerar aqui os primeiros 5 bits da esquerda para a direita, os 5 bits mais significativos. Se eu encontro aqui 0, 1, 1, 0, 0 e eu sei que esses 5 bits eles precisavam ser iguais, e eu sei que eu tenho 3 zeros e 2 uns, então as chances são que os 2 uns que apareceram aí foram inversões indevidas.
e aí eu posso então substituir esses uns por zeros e dessa forma eu vou estar corrigindo esses dois erros. Então, com segurança, quaisquer dois erros podem ser corrigidos se eu utilizar essa representação aqui. Já se ocorrerem três erros, podem existir situações em que eu não vou ser capaz de corrigir. Então, voltando para a fórmula anterior, para se corrigir dois erros, eu preciso ter distância de Hamming 2D mais 1, ou seja, 2 vezes 2 mais 1, que é a distância de Hamming do código 5. E realmente é o que a gente tem aqui, a menor distância de Hamming entre quaisquer duas palavras válidas desse código que eu coloquei aqui é realmente 5 e é por esse motivo que ela vai me permitir com segurança a correção de até dois erros. Uma coisa legal é que a gente pode calcular uma desigualdade como essa que a gente está mostrando aqui, que relaciona quantidade de bits de dados, bits de redundância, para sabermos qual é a influência em termos do quanto a gente vai sobrecarregar a palavra, né? Qual é o imposto, vamos dizer assim, que a adição de bits de redundância ela vai ter para ganharmos a capacidade de corrigirmos um único erro. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, né, que foi calculada com base nessa desigualdade que a gente apresentou aqui, se a gente considera uma palavra com 8 bits de dados, tá, e 4 bits de redundância, gerando aí um total de 12 bits na palavra, a gente tem que esses 4 bits de redundância representam 50% da quantidade de bits que a gente tem na parte de dados. Ou seja, eu tenho um overhead, tá? Eu tenho vamos dizer assim, uma carga adicional de 50% para poder ganhar essa habilidade de corrigir um único erro, tá? A partir do momento que eu aumento o tamanho da palavra de dados, ou seja, eu tenho 16 bits de dados, mas agora 5 bits de redundância já serão suficientes para a gente conseguir corrigir esse único erro. E aí, esses 5 bits com relação aos 16 bits de dados que temos já representam um overhead menor, de 31%. E aí a tabela vai se desenvolvendo até a gente chegar nos 512 bits da palavra de dados, né? Onde a gente precisaria de apenas 10 bits de redundância para sermos capazes de corrigir um único erro. E aí a gente tem que esse bit de redundância, ele vai representar um overhead de apenas 2%. Então existe um compromisso aqui, tá? Existe um trade-off entre o tamanho da palavra de dados e o overhead, que é a correção de um único erro, ele vai causar. E aí, com base nisso, a gente tenta chegar no melhor balanço para que a gente consiga chegar no menor overhead possível para conseguirmos oferecer o nível de segurança que a gente deseja para um determinado tamanho de palavra de dados. Então, o que a gente viu até agora é a parte básica de como funciona a questão da detecção e correção de erros em coisas que a gente está armazenando numa memória. Agora, existem algoritmos, existem técnicas que elas definem bem direitinho qual é o passo a passo, quais são as etapas que precisam ser cumpridas para que a gente possa, por exemplo, empregar bits de paridade e sermos capazes de, utilizando uma forma eficiente, fazermos a detecção e a correção de erros. E para exemplificar esse grupo de técnicas que existe, a gente vai apresentar o algoritmo de Hamming, tá? Que é uma técnica que permite que a gente consiga, com segurança, detectar e corrigir um erro que possa acontecer em uma posição aleatória em uma palavra. Então, para a gente começar a entender essa técnica, a gente precisa entender algumas coisas básicas. A primeira coisa é, na nossa palavra de código que a gente vai estar considerando, onde a gente vai ter os bits de dados e os bits de redundância, a gente precisa numerar cada uma das posições. Agora, essa vai ser uma numeração bem particular para esse algoritmo. A gente vai numerar as posições da esquerda para a direita, começando a partir do número 1 e não do número 0. Isso é importante e a gente vai perceber já já por quê.
Em seguida, a gente precisa reservar todas as posições que forem potências de 2 para bits de redundância. Então, quais são as potências de 2? 2 elevado a zero, que é a posição 1. 2 elevado a 1, que é a posição 2. E assim sucessivamente. Então, essas posições a gente já sabe, a priori, que irão armazenar apenas bits de redundância. E aí, esse bit de redundância deve ser um bit de paridade, porém, é uma paridade que não vai levar em consideração os bits 1 que existem ao longo de toda a palavra. Ao invés disso, essa técnica leva em consideração apenas os bits 1 contidos em posições específicas. E cada bit de paridade, ele vai verificar um subconjunto de bits bem específicos. E a partir daí, ele vai determinar se aquele bit de redundância vai ser 0 ou 1, dependendo da contagem de uns nesse subgrupo. Então, a gente tem que, na posição 1, onde 1 é potência de 2, então vai ter um bit de redundância aqui. Essa posição, ela vai ser o bit de paridade que vai garantir que a contagem de uns nas posições 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21, ela seja par, tá? Esses são os bits que eu digo que são verificados pelo bit de redundância 1. E eu tenho um subconjunto associado a cada um dos bits de redundância que eu vá colocar na minha palavra. Então, vocês vão ver no exemplo que a gente vai considerar uma palavra de 16 bits, certo? Então, para 16 bits, para que a gente seja capaz de corrigir um erro, então a gente vai precisar de 5 bits de redundância, por isso que eu estou elencando aqui esses 5 bits. E aí eu já sei que eles vão ficar nas posições 1, 2, 4, 8 e 16, porque essas são as 5 primeiras potências de 2. Tá? Cada um verificando, então, um subconjunto bem específico, bem determinado de bits. E aí pode ficar a pergunta, né? Como é que esses bits que ficam sob a responsabilidade de cada um dos bits de paridade, eles são calculados? A resposta para isso é que cada posição, lembre-se, a gente está numerando as posições dos bits de 1 a n. Então, se a gente tem um exemplo com 16 bits de dados e 5 bits de redundância para corrigirmos até um erro, então a gente vai ter uma contagem de 1 a 21. São essas as posições que a gente vai ter. Cada um desses números pode ser decomposto em termos de potências de 2. Afinal de contas, todo o sistema binário ele é construído com base nisso. Então, por exemplo, se a gente considerar a posição 5, a gente percebe que 5 pode ser decomposto como a soma de 1 mais 4, porque 5 pode ser decomposto como a soma das potências 2 elevado a 0, que é 1, mais 2 elevado a 2, que é 4. Então, como essas duas potências, tá? 2 elevado a 0 e 2 elevado a 2, fazem parte da composição do número 5, então a gente diz que o 5 ele é verificado pelo bit de paridade referente à posição 2 elevado a 0 e verificado pela posição referente a 2 elevado a 2. E é exatamente isso que a gente observa nessa lista que foi apresentada, onde o bit 5 ele aparece na listagem dos verificados pelo bit 1 e na listagem dos verificados pelo bit 4 e apenas nessas duas listas. Então, se a gente fizer esse exercício para todos os números das possíveis posições que eu tenho, de 1 a 21, eu vou descobrir como cada um desses números é decomposto em potências de 2, e aí eu vou poder construir a lista como ela está apresentada nesse slide. Então, dessa forma, toda vez que um processador e um computador que emprega esse algoritmo de Hamming para ter a capacidade de corrigir até um erro de coisas armazenadas na memória, sempre que esse processador ele vai precisar guardar algo na memória, por exemplo, vai guardar 16 bits de dados, então ele vai inserir os bits de redundância nas posições específicas.
e ele vai calcular o valor do bit de redundância de acordo com aquela listagem que a gente apresentou, que estabelece quais bits precisam ser analisados por cada um dos bits de paridade. E uma vez calculado, então ele com certeza vai chegar a uma representação válida, tá, dessa palavra, e aí ele vai então transferir essa palavra para a memória. E aí a memória lá vai guardar essa palavra por um tempo até que o processador precise fazer a leitura disso que foi guardado anteriormente. E aí quando ele faz a leitura, então é preciso que ele verifique, ok, ocorreu algum erro? Se sim, onde? Porque daí ele vai proceder com a correção desse erro. Se um bit foi invertido, ele vai desinverter o bit. Tá? Existe um processo para se fazer essa verificação e basicamente esse processo é recalcular os bits de paridade para saber se vai aparecer alguma divergência entre os bits que a gente encontrou guardados na memória e os bits que a gente calculou a partir daquilo que a gente leu da memória. Então esse é um processo tão bem definido e ele funciona de forma tão confiável que você pode praticar essa detecção e correção de um erro que aconteceu em uma posição aleatória quase como se fosse um joguinho ou como se você fosse fazer um truque de mágica. Então se você quiser seguir por esse caminho, você vai precisar providenciar algumas coisas, tá? Primeiro, consiga um amiguinho ou amiguinha que vai fazer o papel da memória e que vai pegar uma palavra de código e vai fazer uma alteração, tá? Agora lembre-se, diga para o seu amiguinho ou amiguinha que sua mágica só vai funcionar se apenas um erro for colocado no que você tem de um conjunto de bits de zeros e uns. Pareça misterioso, tá? Isso é importante, isso é o que vai dar o clima para o seu truque de mágica. Então pode ser uma máscara, pode usar uma capa, um capuz, fica à vontade, usa a tua criatividade. E por favor, não diga que eu estou parecendo um cágado, tá? Tenha santa paciência. Depois você provavelmente vai precisar explicar o básico do que é o sistema binário, caso o seu amiguinho ou amiguinha não seja da área de computação. Boa sorte com isso. Por fim, sem que você olhe, peça para que ele altere um bit, para que você então possa adivinhar qual foi o bit que ele alterou. Então vamos supor que o que você recebeu do seu amigo ou da sua amiga foi isso aqui, tá? Onde você tem bits de paridades aqui nas posições onde estão esses quadradinhos, e onde não é quadradinho a gente já sabe que é bits de dados. Então aqui eu tenho 16 bits de dados e 5 bits de paridade. Então em seguida o que você deve fazer é, ok, guarda aí em algum canto os valores lidos dos bits de paridade e recalcula esses bits com base no que você tem. Então, num próximo passo, vai ser necessário considerar os bits de dados que eu recebi, tá? Do seu amiguinho ou amiguinha que está fazendo o papel da memória, e aí você então vai começar a calcular qual é o bit de paridade que eu devo colocar na posição 1, considerando esse cenário. Então, o bit 1, ele verifica os bits 1, 3, aqui na posição 3 eu tenho 1, posição 4, 5, aqui tenho 1, 6, 7, aqui tenho 1, 8, 9, aí não tem um 0, tá? Então aqui eu não conto, 10, 11, ou seja, todas as posições ímpares elas vão ser consideradas e aí eu vou contar a quantidade de uns e dependendo do número que eu obtiver, eu vou preencher aqui na primeira posição 0 ou 1. Se eu tiver encontrado um número ímpar e a paridade que eu precise é par, então essa posição aqui deve ser preenchida com o número 1, que foi o que aconteceu, tá? Quando eu fiz a contagem aqui, eu verifiquei que eu tinha um número ímpar de uns, e aí eu precisei colocar um 1 aqui nessa posição para poder então fazer com que a minha contagem fosse par. Eu vou continuar fazendo esse processo para os outros bits de paridade. Então, para o bit 2, eu vou verificar a quantidade de uns que existe entre os bits 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 e 19. E aí, depois que eu fiz essa soma, eu precisei colocar 1 aqui na posição 2
para fazer com que o somatório resultasse no número par. Ou seja, eu contei uma quantidade ímpar de uns nessas posições específicas e precisei preencher o bit de paridade com mais um 1 para que então esse resultado dessa soma fosse um número par. Eu fiz a mesma coisa com o bit 4, que verifica esse subconjunto de bits aqui, e aí eu preenchi essa posição com 0, porque a soma de uns que eu encontrei já era par, então eu precisei completar com 0. E a mesma coisa para o bit 8, ao considerar a quantidade de uns nessas posições aqui, tá? Eu descobri que eu precisei colocar mais um 1 para que a paridade ficasse par. E por fim o bit 16, que verifica esses últimos bits aqui que aparecem na minha palavra de código. E aí eu preenchi essa posição com um 1, porque, novamente, eu encontrei o número ímpar, né? Na verdade eu encontrei esses 3 uns aqui, e aí para que a paridade fosse par, foi necessário eu colocar um 1 nesse bit aqui específico, que é o bit 16. E aí, após recalculado esses bits de paridade, a gente vai ver que apareceram divergências entre os bits de paridade que nós calculamos e os bits de paridades que o nosso amiguinho ou amiguinha nos forneceu. Isso significa uma coisa: aconteceu um erro. E agora a gente precisa descobrir onde esse erro aconteceu. Para isso, basta a gente pegar as posições que recalculamos e apareceram divergências, elas estão marcadas aqui em vermelho. Então foram as posições 1, 2 e 8. E fazer a soma dos valores dessas posições. Ou seja, 8 mais 2 mais 1 nos dá 11. Logo, essa posição 11 é a posição onde o erro aconteceu. E aí, para corrigir o erro, basta que eu transforme um 1 em um 0 para desfazer o erro que o seu amiguinho ou amiguinha provocou. Mostre isso para ele e aguarde a cara de espanto frente às suas capacidades mágicas. Então, falando sério, claro que não existe mágica, né? Existe muita matemática por trás disso. A gente pode explicar o porquê desse algoritmo funcionar se a gente encarar ele como se fosse, por exemplo, essa organização de diagramas de Venn com essas interseções entre esses conjuntos. Então, considera que existe um conjunto que é verificado pelo bit 1, outro conjunto pelo bit 2 e outro conjunto pelo bit 4. Só para a gente citar um exemplo, tá? Então, pensa que cada conjunto desse é o conjunto de bits que são verificados por um bit de redundância, um bit de paridade nessa técnica. Nas interseções, a gente sempre vai ter bits de dados, tá? Então, um bit de dado, ele sempre vai ser verificado por pelo menos 2 bits de paridade. Pode ser mais do que 2 bits de paridade. Então, se eu tenho os bits 1100 como bits de dados, tá? Eu vou colocar um em uma interseção, o outro 1 na interseção dos 3 conjuntos, o 0 na outra interseção, o outro 0 na outra interseção. O importante é que esses bits de dados eles sempre fiquem em interseções. Em seguida, eu vou calcular o valor do bit de paridade. Então, cada conjunto vai ter um bit de paridade associado. E aí, por exemplo, eu, do mesmo jeito que fiz na técnica, tá? No emprego do algoritmo de Hamming, eu vou contar aqui quantos uns existem no conjunto A. Vou descobrir aqui que são 2. E aí eu vou calcular o bit de paridade como sendo 0, referente ao conjunto A. É a mesma coisa que a gente fez para calcular o bit de paridade, né, em uma posição específica que era uma daquelas potências de 2. Eu vou fazer a mesma coisa para o conjunto B, que também tem 2 uns. E para o conjunto C, que só tem esse 1 aqui, logo o bit de paridade calculado precisa ser 1 para eu garantir que a paridade do conjunto seja par, que é a convenção que estamos adotando aqui. Então, quando ocorre um erro, então vamos supor que eu inverti esse bit de dados aqui.
tá certo? O que vai acontecer é que alguns conjuntos vão ser afetados. Eu vou verificar, por exemplo, que no conjunto A eu estou com uma paridade ímpar e a mesma coisa está acontecendo no conjunto C. Então, onde é que está o erro? Se o erro está acontecendo em dois conjuntos, certamente o erro está na interseção entre os dois conjuntos. Se eu inverter o bit que está nessa interseção, eu vou resolver essa discrepância que apareceu nos conjuntos A e C nesse exemplo. Então, é essencialmente isso que está acontecendo no algoritmo de Hamming. Quando a gente soma as posições dos bits de paridades onde a gente encontrou divergência, a gente, na verdade, encontrou uma forma matemática de fazer o equivalente a essa interseção. E a gente pode até ver isso já considerando o exemplo que a gente fez e que a gente encontrou que a posição 11 era a que continha o erro, porque a gente encontrou divergências nos bits de paridade 1, 2 e 8. Se a gente analisar aqui nessa lista, apenas o 11 é verificado exatamente por esses conjuntos, pelo conjunto 1, pelo conjunto 2 e pelo conjunto 8. O 11 não aparece em mais nenhum conjunto. Então, quando a gente faz essa soma, a gente encontra o elemento que é exatamente aquele que está na interseção entre os conjuntos dos bits de verificação. Logo, considerando que a técnica ela é capaz de corrigir apenas um erro, esse único erro vai estar exatamente nessa interseção. E com isso a gente conclui essa primeira parte sobre memórias. A gente vai continuar esse assunto nas próximas videoaulas. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para me procurar e eu vou ter o prazer em receber essas dúvidas e vou tentar responder da melhor forma que eu puder. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.